Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado, porque a religião ainda está no Jesus de Nazaré. Em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4, veja o que disse Salomão. Agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a Ele, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, nosso Deus. Esse é um decreto perpétuo para Israel. Decreto perpétuo para quem? Para o povo de Israel, os israelitas, povo hebreu. Então esse negócio de dar oferta, dízimos, isso é tudo coisa, foi dado esses mandamentos para o povo de Israel. Paulo em 2 Coríntios 9 disse para contribuir conforme estiver proposto no coração. Contribuição, não oferta. Oferta, oferenda, essas coisas eram para a casa, o templo de Deus, a casa do Senhor, terreno. Esse templo, no ano 70 DC, não 1970, no ano 70 DC, Deus julgou Israel. Foi a vinda de Cristo, a vinda de Jesus em juízo contra o povo de Israel. Então, oferta, em Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubará o homem a Deus, rouba nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos eram alimentos. Aquela repreensão de Malaquias foi para os sacerdotes e levitas. E era levado à casa do tesouro. A casa do tesouro, o templo de Deus, o que Salomão fez aqui, construiu, ele se ruiu, ele foi aniquilado, ele foi destruído no ano 70. A partir daí, Deus julgou Israel e o templo foi estabelecido espiritual. A nova Jerusalém, ela é espiritual. Apocalipse capítulo 21, leia até o versículo 5, que você vai entender que é Deus mesmo que está nos homens, está no espírito dos eleitos. Então, para quê? Era para levar holocaustos, ofertas, para as festividades, os rituais que haviam naquela época. Aqui, ó, para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocausto todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas. Mas veja a respeito dessas festas, dessa cerimônia, o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Você consegue entender, você tem esse discernimento, que só esse versículo de Paulo, a gente consegue colocar toda a religião, todo o sistema religioso, nenhum fica de fora, nenhum. Eles ainda estão na sombra. Você consegue entender, você tem esse discernimento que a religião está na sombra? Paulo diz que essas coisas eram sombras da realidade que viria. E o corpo é de Cristo. E o corpo de Cristo não é um pedaço de pão que se apresenta todo primeiro domingo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja são vidas. O corpo de Cristo é espiritual, não carnal. Por isso que diz, os da fé vivem pelos da fé. Os descendentes de Abraão vivem de fé em fé. É assim que nós vivemos, nós que cremos no Deus vivo, no Deus Espírito. Nós não participamos de rituais judaicos, de fábulas judaicas, de comer pão, de beber suco, de tomar banho em piscina, essas coisas. Eram sombras. Eram sombras. A realidade agora é Cristo e espiritual. Porque ele disse àquela mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis, pois virá o dia que adorareis o Pai em espírito e verdade. E esse dia já chegou, Jesus disse. Nem em Jerusalém e nem nesses montes. Então não adianta a confraternização que você tem lá onde você frequenta, a comunhão que você tem comunhão com os homens, não com Deus. Porque Deus não está nesses lugares. Deus não está. Deus está onde? No templo dele. E aonde é o templo dele? É você, sou eu, é o nosso espírito, não na nossa carne, porque Deus não tem parte com carne.
Quando se toma banho numa piscina, come um pão, bebe suco, essas coisas são para a natureza carnal e Deus não tem parte com isso. Então, meu amado, oferta, dízimo, isso são oferendas que eram oferecidos no templo de Deus. O templo de Deus ruiu. O templo de Deus hoje é você ver uma pessoa caída, você vê uma pessoa passando fome, frio, sede. Aí está o templo de Deus que você tem que dar sua oferta, que você tem que dar sua contribuição. Porque se você frequentasse um lugar que falasse a verdade, um lugar que não te enganasse, um lugar que falasse que dízimo nunca foi dinheiro, fala que batismo foi na cruz e não numa piscina, que o corpo de Cristo não é um pão, um pedaço de pão, e sim a igreja espiritual, que são vidas, aí tudo bem você não dar oferta, você contribuir com prazer. Mas os lugares que tem por aí, pelo menos uma coisa da lei eles pregam, que é o batismo nas águas. Isso é a lei da purificação. Por isso que Jesus de Nazaré participou, porque ele era judeu, ele veio para fazer, ele veio para cumprir a lei. Só que tudo foi cumprido, tudo na crucificação dele ficou, foi tudo realizado. Então, leia 2 Crônicas 2:4. Eu no meu canal, no YouTube, lá eu já tenho um estudo preparado, vai dar, eu acho, mais de hora de estudo sobre o que é oferta, o que eram as ofertas. O que tem por aí hoje é o toma lá da cá. Isso não tem nada a ver com Deus. Graça e paz. Reflita na sã doutrina. Onde está a sã doutrina? Entre os livros de Romanos e Hebreus. 13 epístolas de Romanos a Filemon foi Paulo que escreveu. A epístola de Hebreus, no meu humilde entendimento, foi Apolo. Porque Hebreus capítulo 2, versículo 3. Aí para completar isso, você vai lá para Atos 18, você vai entender como tem tudo para ser Apolo, o escritor de Hebreus. Paulo não foi, está descartado. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima.